Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com política. Governo e PSD assinaram os dois acordos que há meses negociavam para os fundos europeus e para a descentralização. Ainda os funcionários dos gabinetes de políticos vão ver os salários repostos de forma faseada. O Jornal Público adianta que o fim do corte de 5% está a ser preparado pelo Governo. Analisamos a entrevista do Ministro da Saúde, que diz que reverter a trajetória de desinvestimento e dilapidação na saúde não será possível até ao fim desta legislatura. Na sociedade, números oficiais do CEF revelam que em 2017 foram instaurados 20 inquéritos por crimes, mas os inspectores sentem que no terreno há muitos casos que ficam por identificar no que diz respeito ao tráfico humano. Na política internacional, Trump confiante na cimeira com Kim Jong-un. São então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio hoje tenho Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, depois de ouvirmos então aqueles que serão os nossos temas hoje, que estarão aqui em análise, começamos precisamente pela questão política, começamos pelo Governo. Costa e Rio assinam um acordo para a descentralização. E para os fundos europeus, 20. Para a descentralização e para o reforço dos fundos europeus e também a definição dos investimentos que serão financiados pelos fundos europeus. Eu acho que isto corresponde a um passo muito positivo que vai também no sentido de retirar uma certa dose de crispação que foi alimentada durante tempo demasiado entre os dois principais partidos do sistema político nacional. Quer queiramos, quer não, gosta ou não se gosta, o país tem vindo a ser governado em alternância, ora pelo PS, ora pelo PSD, independentemente das bengalas, isto é, dos apoios parlamentares que ou o PS, quando governa, ou o PSD, quando governa, escolhem. E, portanto, a ser assim, e é de facto assim, é muito importante que nas questões estruturais, nas questões mais relevantes do ponto de vista nacional e nas questões que ultrapassam o período de uma legislatura, como são estes dois casos, é muito importante que os dois principais partidos se entendam naquilo que é o essencial. E por isso mesmo é que esta reaproximação entre o PSD e o PS, que só foi possível com a mudança da liderança do PSD, é um fator do ponto de vista do interesse nacional muito positivo. E, portanto, devemos dar nota positiva e devemos salientar este aspecto. Não obstante o que acabo de dizer, eu acho que isto tem alguns custos, mas do ponto de vista das estratégias partidárias. Mas convém salientar. Dos dois partidos, e aqui podemos principalmente do PSD. Principalmente do PSD. Eu acho que os únicos estragos são, do ponto de vista partidário, são no PSD. Não são no PSD. Quem está a ganhar com isto, para além do país? O que eu disse é que quem ganha é o país. E como o país ganha, temos que saudar a iniciativa e dar nota positiva. Obviamente que do ponto de vista partidário, quem está a ganhar é o PS. E, naturalmente, ao ganhar o PS, ganha o governo. Sente que não há tanta oposição por parte do PSD? Não, eu acho que o Rui Rio está a dar sinais muito evidentes, eu até diria muito claros, que está a fazer oposição de uma forma inteligente e sem pressas, sem atropelos, com os cuidados necessários para recolher frutos no médio e longo prazo. Não se pode dizer que o PSD não está a fazer oposição. Eu acho que arrancou tarde demais. Eu acho que está a caminhar de uma forma muito progressiva, muito cadenciada, mas também muito segura. Mas vamos à questão de fundo que eu gostávamos a comentar. Fator positivo, porque é muito importante na conjuntura nacional que os interesses legítimos do ponto de vista partidário, os interesses dos partidos, que são interesses legítimos, até para o reforço da democracia, mais importante que esses interesses são os interesses nacionais. E
fazer uma aproximação entre os dois grandes partidos em matéria da gestão dos fundos comunitários numa perspectiva de médio prazo é muito importante para o país. Da mesma maneira que fazer um acordo ou fazer uma aproximação dos pontos de vista diferentes dos dois maiores partidos em matéria da descentralização, do reforço do papel das autarquias, da autonomia das autarquias e do financiamento das autarquias, mas também dando passos muito tímidos, mas são alguns passos que fazem parte do acordo em matéria de regionalização, é também um fator, do ponto de vista nacional, muito importante. Precisamente o líder do PST, Rui Rio, falou no final então da assinatura destes dois acordos que decorreram à porta fechada e disse precisamente que Portugal está em primeiro lugar antes do partido. É muito importante um líder partidário dizer isso. E não só dizer isso, como sentir isso. E eu queria fazer um gesto não de simpatia, mas de justiça relativamente ao Rio, que eu, sendo certo que a maior parte dos líderes parlamentares fazem essa afirmação e depois nem sempre a levam à prática, eu estou convencido que há uma grande dose de seriedade, de verdade, quando o Rui Rio faz essa afirmação. Eu acho que ele está a ser convicto ao fazer essa afirmação. É o seu estilo, é a sua maneira de estar na vida política, é a sua forma de intervenção política. E, portanto, talvez por isso é que o PSD, com esta liderança, também se disponibilizou para esta reaproximação no diálogo de questões estruturantes com o PS e, naturalmente, com o governo do PS. Referiu também que é um acordo transversal para mais do que uma legislatura. É inevitável, isso seria inevitável que acontecesse, porque não se pode fazer um acordo para um ano de distância, quer em matéria da gestão dos fundos comunitários, quer em matéria da descentralização. Agora, da parte do PS, há um sinal evidente de dizer isto é muito importante, mas o diálogo tem que ser com todos. Isto é, estão a dar um sinal ao Bloco de Esquerda e ao PCP, não se agitem, não se perturbem, porque mantemos cá, no essencial, o nosso acordo de incidência parlamentar para que o Governo se vá reforçando até às próximas eleições. Digo eu, obviamente, esta observação é feita por mim, é um comentário que estou a fazer e é um comentário que corresponde, do meu ponto de vista, à verdade. Já António Costa, por sua vez, referiu que o país tem de se habituar a ser capaz de construir compromissos políticos necessários e que a descentralização é uma pedra angular da reforma do Estado. Mas isso é verdade, eu estou de acordo com esta afirmação do António Costa. Eu, aliás, até lhe lanço um desafio que seria importante que isso também acontecesse e que ele fizesse essa afirmação, por exemplo, relativamente à saúde, relativamente à justiça. Que iremos falar mais à frente, relativamente à saúde e relativamente à justiça. Por exemplo, podia falar noutros, mas a saúde, porque os factos que apontam, e vamos falar nisso daqui a bocadinho, demonstram essa necessidade. A justiça, perante os últimos dados que acontecem sobre um mega processo que anda para aí a circular de uma forma verdadeiramente chocante, também há falhas na justiça, nomeadamente no que toca ao segredo de justiça. Eu acho que seria a altura própria sobre isso, mas comentaremos outro dia, que o Presidente da República fale, que o Primeiro-Ministro fale, a Ministra da Justiça fale e a Procuradora-Geral da República fale. Que fale não sobre aquele processo. Está-se a referir à Operação Marquês. Mas sobre os direitos, as garantias e as liberdades de cada cidadão, porque aqui a questão não é o processo nem é o José Sócrates, é os nossos direitos, as nossas garantias, as nossas liberdades. Mas vamos aos outros temas que naturalmente esse será comentado também na oportunidade que vocês considerem oportuna. Narciso Miranda, muito bem. Falamos agora então do cortes salariais nos gabinetes de políticos. O Governo acaba então com cortes salariais nos gabinetes políticos. É uma notícia avançada pelo Jornal Público. Como é que podemos encarar esta notícia? Eu gostaria muito mais de comentar o anúncio do Governo, ou uma notícia que eventualmente surgisse num órgão de comunicação social, a dizer que o Governo prepara a anulação dos cortes salariais daqueles que ganham pouco. Ou então, se quiser, dos trabalhadores da administração pública em geral. Começar pelos políticos não é bom. Começar por anular os cortes que foram feitos, creio que de 5%, aos gabinetes dos políticos e aos políticos, vou repetir, não é nada bom. Há outras prioridades, Narciso Miranda? Eu acho que é óbvio. Eu acho que as pessoas que me estão a ouvir em casa estão inequivocamente de acordo comigo. É porque é que se há de começar sempre pelos políticos. E se isto é verdade em todas as conjunturas, não deixa de serem... Desculpa, eu não queria utilizar a expressão chocante, mas a minha tendência, porque sou um homem de esquerda, é dizer, não deixa de ser chocante que um governo de esquerda comece por aí. Comece pelos políticos. E se nós tomarmos em consideração
não propriamente o que surgiu nestes últimos dias sobre aquela questão dos deputados das regiões autónomas, mas, não, vou repetir, tenho coragem de dizer, não propriamente aqueles subsídios extra que os deputados recebem, mas o comportamento do líder parlamentar do grupo do PS, a forma com que ele expõe o seu ponto de vista sobre este assunto, confundindo ética, valores e regras com lei, e a forma como o Presidente da Assembleia da República se pronuncia sobre esta matéria, dá para que os cidadãos fiquem chocados e cada vez se afastem mais dos políticos. Porque, repare, eu tenho vontade de dizer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, conheço bem o Dr. Ferro Rodrigues, que o que ele disse não é de um republicano e socialista. É uma afirmação fria, calculista, demasiadamente formal e que fere a suscetibilidade das pessoas em geral. Quando uma afirmação dessas vem de um homem que sempre se afirmou como homem de esquerda. Portanto, eu tenho vontade de dizer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que conheço muito bem, a Ferro Rodrigues, que ele não defendeu com aquela afirmação os valores que ele sempre defendeu quando dizia que eu sou republicano e socialista. E eu tenho pena que o Governo comece por resolver os cortes salariais dos gabinetes políticos e não comece por resolver os problemas da devolução daquilo que retiraram do salário de cada um dos funcionários públicos, sejam eles da Justiça, da Saúde, da Educação, da Administração Local, etc. Tenho pena, é uma crítica que faço. Não está em causa se a medida é justa ou não é justa. A medida é justa. Não se devia ter começado por aí. Devia-se ter começado por outros lados. Narciso Miranda, precisamente o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, diz que de facto era importante que o Governo dissesse porque é que quer dar prioridade a esta medida neste contexto. Olha, eu não sabia que o Bloco de Esquerda fez essa afirmação. Se a fez, eu estou totalmente de acordo. E congratulo-me com o facto de um parceiro da maioria que suporta o Governo, neste caso o Bloco de Esquerda, tenha feito essa afirmação. Mas gostaria de desafiar o líder do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que passa das palavras aos atos. Isto é, que em vez de se limitar a perguntar ao Governo, que diligencie junto do Bloco de Esquerda para atuar no sentido do Bloco de Esquerda, conjugar de uma forma mais eficaz o discurso com a prática. Porque só o discurso Mas acha que não há aqui, digamos assim, uma coordenância entre aquilo que é o discurso e aquilo que é de facto a prática? Não há em lado nenhum. Sejamos claros, não há em lado nenhum. Mas não há, sobretudo, nestes últimos tempos, uma conjugação entre o discurso e a prática de quem suporta o atual governo. O que é que falta, há um Narciso discurso Miranda? de esquerda e há uma prática que nem sempre é de esquerda. O que é que falta? Falta fazer a conjugação e falta, naturalmente, que as pessoas se preocupem mais com o que fazem do que com aquilo que dizem, que se preocupem mais com os factos, com a execução das políticas e dos objetivos estabelecidos do que com os discursos que fazem para agradar às pessoas. É só esta conjugação que eu não tenho sentido. Sabe, eu já disse aqui, volto a repeti-lo e faço de boa fé, faço nas melhores intenções. Eu acho que isto está tudo a funcionar. Há aqui uma baralhação no discurso político. Eu ouço a direita a defender os valores de esquerda e ouço a esquerda a ter práticas de direita. Repare, o Serviço Nacional de Saúde é um grande objetivo nacional, mas é um objetivo que foi sempre perseguido pela esquerda, particularmente pelo PS. Aliás, saúdo aqui o Dr. Arnaud, que é o pai do Serviço Nacional de Saúde. Mas, valha-me Deus, durante estes 3 anos, a prática relativamente à defesa do Serviço Nacional de Saúde e relativamente à política de saúde é igual, para ser justo, é igual à prática seguida pelos governos anteriores, designadamente por o governo liderado pelo Passos Coelho do PSD e CDS. Exatamente igual. Reparem, os dados são inequívocos e portanto, como vê, com estes factos que eu apresento, há uma falta de conjugação entre o discurso, entre aquilo que se diz e aquilo que é a prática, que é o dia-a-dia dos titulares de cargos políticos. O Dr. Ferro Rodrigues demonstrou isso de uma forma inequívoca. O Dr. Ferro Rodrigues, que eu conheço, nunca faria uma afirmação como esta que fez como Presidente da Assembleia da República antes de ser Presidente da Assembleia da República. Portanto, o Dr. Ferro Rodrigues, como um socialista laico, republicano e socialista, nunca faria a afirmação que fez agora, quando deixou de ser no cargo, quando demonstrou que deixou de ser laico, republicano e socialista, no cargo
de grande responsabilidade que ocupa de Presidente da Assembleia da República. E eu tenho coragem de dizer isto, que há muito pouca gente que tem pouca coragem de dizer as verdades. E eu digo as verdades. Estou aqui, neste programa, de uma forma isenta, para dizer, para fazer o meu comentário, dizer a minha verdade, aquilo que eu penso, com o devido respeito por opiniões diferentes. Narciso Miranda, agora sim falamos da saúde e, de facto, analisamos a entrevista do Ministro da Saúde. Diz que os problemas na saúde, assim é que é, não estarão resolvidos em 2019 e que reverter a trajetória de desinvestimento e de dilapidação não será possível até ao fim desta legislatura. É assumir que, de facto, houve aqui um desinvestimento na saúde. Eu estou de acordo com essa afirmação do Ministro, com uma nota. Ele esqueceu-se de dizer com desinvestimento que eu próprio, como Ministro, estou a fazer. Ele devia ter dito o que disse, mas devia desinvestimento que acontece há pelo menos 10 anos. E nestes 10 anos, nós incluímos uma fase do governo liderado por José Sócrates, que era um governo de esquerda, um governo do Partido Socialista. Nós incluímos 4 anos de um governo do PSD-CDS e nós incluímos 3 anos de um governo PS suportado pelo PS, Bloco Esquerda e PCP. Ora, posto o problema nestes termos e admitindo que é verdade o que estou a dizer, e eu estou a transmitir factos concretos, as pessoas ficam a pensarem. E agora? Em quem acreditamos? Afinal, na saúde, todos tiveram o mesmo comportamento. Portanto, o grande problema da afirmação do atual Ministro da Saúde é que ele tem razão desde que acrescente, eu próprio segui o exemplo dos anteriores, desinvesti na saúde. Porque é um desinvestimento deste governo na área pública. Claro que isto... Não se resume apenas à saúde. Não, claro que não. Isto está perfeitamente provado. Quer dizer, o investimento público está quase ao mesmo ritmo do investimento público dos últimos governos, sobretudo do governo PSD-CDS. Isto é clarinho como a água. Reparem, o problema do que se passou no Hospital São João não é um problema da responsabilidade deste governo. Temos que o dizer. Seria extremamente injusto se disséssemos que a responsabilidade é do atual governo. Agora, a questão não é essa, eu já disse aqui e vou repetir, a questão é o que é que este governo fez em 3 anos de mandato. Está a fazer agora porque a comunicação social denunciou a situação, senão continuava a não fazer nada e continuávamos a assistir a esta degradação. Agora, tirando esta nota da conjugação do discurso com a prática, o Ministro tem razão, isto agora não se resolve o problema em 2 em 3 anos, o problema agravado, acumulado durante uma década. E, portanto, há muito para fazer na saúde. Há muito para fazer, obviamente. Há muito para fazer e há muito investimento público para fazer, como é evidente, porque isto praticamente parou. Mas, enfim, aproximam-se eleições e a Helena vai ter oportunidade de reparar, e as pessoas que me estão a ouvir também, que agora, quando se preparar o Orçamento de Estado para 2019, vai ver como se vai abrir a torneira para fazer investimento público, para ver se vem votos misturados com as fontes que vão surgir em consequência desse tipo de intervenções políticas. Isto é a lei da vida, fazem todos o mesmo, vale a pena, quer sejam de esquerda, quer sejam de direita. Toda a gente anda atrás do mesmo, que é fazer demagogia e tentar ir buscar alguns votinhos em consequência daquilo que fazem quando estão no poder. Falamos de saúde, mas falamos também de investimento público, tal como há pouco referiu. É de facto necessário que haja investimento no setor público. É muito importante e, sobretudo, em várias áreas, mas particularmente em 2 áreas, na saúde e na justiça. É onde eu, pessoalmente, acho que existem problemas mais graves. Claro que há outras áreas que precisam de muitos investimentos, a mobilidade, os transportes, as vias de comunicação, muitos. Mas saúde é um bem essencial. É preciso investimento público. Justiça. Não há desenvolvimento sem justiça. E a justiça está num caos. Quais estão, no seu entender, os principais problemas da saúde? A justiça está num caos. Financiamento. Não há dinheiro. A maior parte dos hospitais, dos centros de saúde, não têm dinheiro. É preciso ter coragem de dizer isto. Não têm os meios necessários. Há intervenções cirúrgicas que são adiadas ou anuladas por não haver meios financeiros. Ao nível da criação das condições, designadamente com os meios humanos necessários, para que um cidadão que precise de uma consulta não tenha que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Uma pessoa que precisa de uma consulta de oftalmologia
de ortopedia, um cidadão que precisa de um exame médico muito significativo, esperar 1 ou 2 anos. E não cabe na cabeça de ninguém. Não se pode dizer que isto está bem. Claro que não está bem. E isto, como é que se resolve? Investindo, desburocratizando, facilitando a vida aos profissionais da saúde, desenvolvendo as condições necessárias para haver maior motivação e, consequentemente, maior empenhamento dos profissionais. É muito importante, de facto, investir-se na saúde. Porque o grande problema da saúde, Helena, gostaria de lhe dizer, é o que está escondido, é o que não se vê. É aquilo que vai acontecendo no dia-a-dia e que só quando, por qualquer razão, um órgão de comunicação social pega no assunto é que o governo vai correr a tentar apagar esse incêndio. E isso está a acontecer sistematicamente. Se não aparecessem 2 ou 3 ou 4 ou 5 pais daquelas crianças que recebiam tratamentos de uma forma verdadeiramente chocante e revoltante no Hospital São João, ainda por cima tratamentos na área da oncologia, naquelas condições super precárias, se não tivesse aparecido a voz desses 3 ou 4 pais, aquilo mantinha-se exatamente como estava. E não havíamos o Presidente da República a falar, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Saúde, o bastonário, ninguém falava. A administração do hospital começaram todos a falar porque alguém alertou. E os órgãos de comunicação social pegaram. Repare, este problema dos deputados da Madeira, se o Expresso não saísse com aquela notícia, estava tudo sereno, estava tudo bem. Como falaram, há que encontrar agora explicações para dizer não há aqui ilegalidade nenhuma, nem há aqui nenhum problema ético. Eu deito as mãos à cabeça e depois estes políticos e estes partidos todos, desde a direita ao centro, passando pela esquerda, andam todos preocupados com o afastamento dos cidadãos da política. Claro que os cidadãos afastam-se da política. Então os deputados fazem isto. O governo, que é um governo de esquerda, vem dizer vamos repor os cortes dos vencimentos. Esperem aí. Só os políticos ou aos gabinetes políticos. Depois pensamos em vocês. Claro que os cidadãos se afastam da política. Narciso Miranda, falamos agora de outro tema. Falamos de tráfico de seres humanos que está sem controlo por falta de fiscalização. Uma nota muito breve sobre esta notícia. Eu admito que existam essas deficiências e essa falta de meios. Não tenho dados concretos para poder falar com o entusiasmo que normalmente falo sobre outros temas, com a convicção e até o calor que ponho às minhas afirmações e, portanto, de uma forma mais serena, pragmática, admito que isso está a acontecer, tenho quase a certeza que está a acontecer, acho muito bem que os alertas surjam a todo momento para que quem de direito os analise e analise a veracidade das afirmações para fazer os investimentos necessários. Cá estamos a falar mais de uma área onde há falta de investimento público, onde é necessário, e admito eu, pelas denúncias, que é preciso mais meios que custam, obviamente, dinheiro. E em vez de andarmos a dar dinheiro para encher mais os bolsos dos políticos, sobretudo os políticos profissionais, esse dinheiro é muito mais importante, por exemplo, para este caso. Muito bem. Falamos agora do nosso último tema. Falamos de política internacional. Trump diz-se confiante na cimeira com Kim Jong-un, mas diz também que irá abandoná-la ou cancelá-la, caso a mesma seja improdutiva ao caminho para o fracasso. Eu acho que é uma curiosidade que está a espalhar-se por todo lado. Todos nós estamos muito curiosos dos resultados concretos dessa cimeira. Porque se trata de uma cimeira entre duas personalidades muito controversas, muito problemáticas, em que nós não conhecemos muito bem, por muito que se fale deles, cada vez se descobrem coisas que são mais novidades, que são mais, às vezes até perturbadoras. Seja como for, mesmo com estas reservas e estas dúvidas todas, eu acho que é melhor fazer isto do que manter a situação dos últimos anos. Portanto, esta reaproximação traz sempre resultados positivos, por muito lentos que sejam, e eu tenho que me congratular com esta iniciativa que foi, inicialmente até foi surpreendente, mas eu não me esqueço dos mesmos passos que foram dados entre os Estados Unidos, o Presidente da República, o Presidente anterior, o Obama, com Cuba, que todos nós saudamos. Claro que não quero comparar uma cimeira, os passos que foram dados relativamente ao descongelamento, relativamente à quebra daquelas
pedregulhos de gelo que existia entre Cuba e os Estados Unidos da América com esta cimeira que agora se vai realizar. Seja como for, esta cimeira que se vai realizar, mesmo que os resultados não sejam aqueles que toda a gente desejaria que acontecesse, será sempre positiva. É muito positiva. É o início. É um quebrar de gelo. É um derrubar de muros de betão armado, que podem, os resultados podem ser muito lentos, mas vale sempre a pena fazer este esforço e fazer esta aposta, sobretudo quando ela vem de duas personalidades de grande impacto, de grande interesse e grande atenção mundial, que são muito controversas, que ainda estão a ser redescobridas. Ainda estamos a analisar esse tipo de personalidades, quer de um lado, quer do outro. Muito bem. Muito obrigada, Narciso. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Aproveito para lhe desejar boa semana. Obrigado. Foram então estes os temas hoje no Espaço Opinião. Estamos de regresso amanhã.